Amados irmãos, que a paz seja com todos. Como nós dissemos, nessa manhã vamos meditar no tema vencendo a depressão, o desânimo. Assim como a ansiedade não é privilégio, de nossa geração, às vezes achamos que a ansiedade é algo novo, vimos quarta-feira que não é um privilégio, entre aspas, nosso. Assim também a depressão não é algo novo e da mesma forma também Deus tem orientações para nós a respeito dela. Podemos retroceder até Caim, que ficou depressivo. A Escritura diz que descaiu-lhe o semblante quando sua oferta foi rejeitada por Deus. E assim, devido à inveja, amargura, cobiça, ira e rebeldia à vontade de Deus, o seu semblante descaiu. Que dizer de Raquel, que caminhava para a depressão por invejar Leia, mulheres de Jacó, as duas, né? Só que Leia tinha filhos e Raquel não. Ela disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Que dizer de Ana, a mãe de Samuel, que pediu filho a Deus, pois era desprezada por Penina. E o texto que vamos ler depois, nesse Dia das Mães, fala sobre Ana. E diz o texto que ela chorava, não comia, estava cheia de amargura, aflição, atribulada de espírito, multidão de cuidados ou preocupações, desgosto. Que dizer de Acabe, o perverso rei de Israel, que ficou desgostoso, irado, com inveja e peninha de si mesmo, que é comiseração. A palavra comiseração significa pena de si mesmo, um tadinho. E por isso, o que aconteceu? Ele deitou-se, virou o rosto e não comeu pão. Então, deitou-se, virou o rosto e não comeu pão. Sabe por quê? Porque Nabote recusou dar ou vender a vinha. A vinha de Nabote pertencia à sua família, era herdade da família. Mas Acabe, por pirraça, como um bebê chorão, se deitou, virou o rosto e não comeu pão. Claro que nem todas as pessoas que estão em depressão, nós vamos ver, ou desanimadas, tem a ver com isso, mas há pessoas que infelizmente caem desanimadas, depressivas, como Acabe, como Caim, por inveja, por não conseguirem algo. Aquilo vai minando e a pessoa vai ficando depressiva, desanimada. O que dizer de Elias, o grande profeta, que por medo de Jezabel fugiu e chegou a pedir a morte? Na maioria dos casos, a depressão ou desânimo é resultado de atitudes erradas, reações erradas. Guarda isso, analise até a sua vida, se de repente não é esse o seu caso. Atitudes erradas, reações erradas a fatos e acontecimentos negativos em nossas vidas. Tragédias, crises, traumas oriundos de relacionamentos, perdas familiares, perdas financeiras, perdas profissionais, doenças, prosperidade do outro, que não é uma coisa negativa para o outro, mas, como Acabe nós vimos, como Caim, tomou isso como algo negativo para a sua própria vida ao ver a prosperidade do outro, a bênção do outro. Invejou, cobiçou e vimos o que aconteceu. Esses fatos ruins, que nós vimos aí em cima, que eu citei, geram sentimentos de tristeza, angústia, medo, ansiedade, inveja, amargura, cobiça, desgosto, ódio, que é a ira, com os quais devemos lidar. Muitas vezes podem gerar isso nas pessoas. As tragédias, crises, tudo que vimos ali, que eu citei, gera sentimentos com os quais devemos lidar biblicamente. Pode gerar esses sentimentos
com os quais devemos lidar biblicamente. Aí jaz o erro. Muitos dos depressivos agiram de maneira errada diante de todas essas coisas. É claro que há alguns casos de depressão que é algo orgânico, talvez uma alteração hormonal, por exemplo. Há pessoas que, devido também à tristeza, param de comer, vão se enfraquecendo, se prostrando, e toda a química corporal vai sendo afetada. Não podemos esquecer, os psicossomáticos, doenças psicossomáticas, que é quando o emocional. A palavra psicossomática, psico é de psique, alma, somática, corpo, de soma, que é corpo. Então, o emocional, afeta o corpo. É um nome novo para algo bem velho e antigo. E há também, infelizmente, pessoas que passam de uma maneira estranha a gostar da situação em que estão e passam a usar essa situação depressiva, de desânimo, para manipular pessoas e assim tentarem conseguir as suas vontades, Simulam, escondem, se escondem como uma autoproteção atrás dessa situação. Usam de camuflagem, uma espécie de fuga devido aos problemas que não querem encarar. Se escondem e depois eles mesmos passam a acreditar alguns passam a acreditar nessa própria mentira que eles haviam feito, se escondido ali, se camuflado para não enfrentar um problema, e passam a viver naquele estado. Se viciam nessa situação. Infelizmente, há pessoas em hospitais psiquiátricos, ou casas de recuperação, não sei o nome que estão dando hoje, que nem deveriam estar lá. Agiram errado diante de traumas, se esconderam, manipularam, simularam, camuflaram e estão lá agora. Há casos de pessoas que foram tratadas, foram confrontadas, foi descoberto qual era o trauma, foram confrontadas e tiveram alta. Passaram a agir corretamente, corrigiram o seu erro, tiveram alta desses lugares, pararam de tomar medicação, simplesmente quando encararam o problema, se arrependeram de terem agido errado e tomaram a atitude certa. Então, são várias situações, Cada caso é um caso. Daí a necessidade de a pessoa realizar exames clínicos para verificar se seu desânimo e depressão é de origem orgânica. Talvez uma anemia possa estar causando isso, uma hipoglicemia, a questão hormonal, como eu já citei, a pressão arterial baixa. Pois se há uma causa orgânica, a pessoa vai tratar e vai resolver. Agora, se não há uma causa orgânica comprovada por exames, é emocional. Emocional. E não podemos esquecer que o lado físico é afetado pelo emocional. Bem, nessa manhã, vejamos como vencer a depressão, tomando como exemplo o caso de Elias. Claro que aqui temos orientações gerais, tá? Não é possível em uma única mensagem, assim como também na da ansiedade, abordar tudo. Porém, são princípios gerais a serem aplicados, Sim, vejamos o caso de Elias, o grande homem de Deus, que orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. E orou e choveu novamente. Aquele que orou e desceu fogo do céu. Aquele que derrotou os 850 falsos profetas de Baal e de Azerá. Porém, teve um momento de fraqueza e fugiu diante de Jezabel. Então vejamos o texto em 1 Reis 19,
versículos 1 e 2 diz assim: E Acabe, o rei Acabe, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada, 850. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida como a de um desses profetas que você matou, ou seja, se eu não te matar. Então temos aqui um fato, que foi a ameaça de Jezabel, um fato que Elias teve que encarar, um acontecimento na vida de Elias, a ameaça da perversa, da maligna, da ímpia, da violenta Jezabel, a idólatra Jezabel. Então tivemos o fato. Esse fato gerou um sentimento em Elias. Que sentimento? Medo. E aí vem a reação. Lembra o que eu disse? Às vezes a depressão, o desânimo, na maioria dos casos, na verdade, são reações erradas a fatos e acontecimentos na vida. O fato na vida de Elias, a ameaça de Jezabel. O sentimento, medo. Então vamos para as reações erradas de Elias, que são reações da maioria das pessoas que acabam caindo em depressão ou desânimo. A primeira reação de Elias frente a esse fato, pelo sentimento de medo, foi fuga. O primeiro erro dele foi a fuga. Olha o versículo 3. O que vendo ele que é Elias, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá. Ele fugiu. É claro que a fuga em si, de algo que sabemos que é mal, não é erro. Se eu sei que tem um homem ali armado de fuzil na esquina ali, se eu puder ir por outro caminho, eu vou por outro caminho. Fugir, nem vou sair de casa. Se está havendo um tiroteio, isso é normal, é a preservação natural da vida, né? No caso, por exemplo, que estamos vivendo de pandemia, tem que usar minha máscara, eu tenho que me proteger, evitar sair de casa, né? Tudo bem. Agora, no caso de Elias, não foi isso. Faltou-lhe a confiança. E tal foi a sua angústia, o seu medo, que ele pediu a morte. Que ele chegou a pedir a morte, como vamos ver mais à frente aí. Então, no caso de Elias, o erro aqui é a fuga do problema, que acontece com muitos. Problemas existem para serem resolvidos. Quem tem te ameaçado? Quais ameaças você tem recebido? Quais mensageiros têm trazido mais notícias aos seus ouvidos? Não é irônico? Vencer 850 profetas e fugir de uma mulher? Fraqueza de todos nós. Quantos inimigos já vencemos? Olha para a sua vida, talvez você que esteja depressivo e desanimado. Quantos inimigos você já venceu no nome do Senhor? E agora está aí se abatendo. Não há quem não tenha medo, né? Coragem não é ausência de medo, é vencer o medo. A fé, a confiança, avança em meio ao medo. Então, o primeiro erro de Elias foi a fuga. Segundo erro, isolamento. Versículos 3 e 4, ele se isolou, né? Nós vimos que, olha só no finalzinho do versículo 3, e deixou ali o seu moço, ele se isolou, deixou ali o seu servo, o seu ajudante, e ficou sozinho. E no versículo 4, no início, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, se afastou mesmo, entrou pelo deserto sozinho. Você está no deserto, meu amigo? Está no deserto, minha amiga? Isolamento, ele se isolou. Não se isole.
Deixou o servo e foi caminhar bem, e para bem longe, hein? Um dia caminhando no deserto, para bem longe de todas as pessoas. Isolamento é um erro comum, a pessoa desanimada, depressiva. A espiral vai descendo, a vida da pessoa vai se afundando numa espiral, um círculo que vai descendo, descendo, passo a passo. Um erro conduz a outro erro e vão se acumulando erros um atrás do outro. Um abismo chama outro abismo. Não se isole, peça ajuda, alguém de sua confiança, alguém em quem você confie. O livro de Eclesiastes fala sobre isso. Eclesiastes, vamos ler Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Eclesiastes 4, 9 a 12, diz assim na palavra de Deus: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Isso é sabedoria, não isolar-se. O livro de Provérbios, capítulo 17, Provérbios 17, versículo 17, diz o seguinte: em todo o tempo o amigo ama, e na angústia nasce o irmão. Então, não se isole, não fique sozinho, busque ajuda. O segundo erro de Elias foi isolar-se. Isolamento, ir ao deserto, deixar o servo dele ali. Foi o segundo erro. Terceiro erro de Elias, voltemos lá a 1 Reis 19. 1 Reis 19, o terceiro erro dele foi comiseração. Como eu já disse, comiseração é pena de si mesmo, se sentir um coitadinho, tadinho de mim. Olha só o versículo 4, né? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Tadinho de mim, estou acabado. E disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O sentimento de comiseração. E o mesmo se repete no versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem de mim. E depois repete a mesma coisa no versículo 14. Ele se encontrava em tal vale de angústia que não via mais razão para viver. O depressivo, desanimado, não vê que há tanto por agradecer. Tanto por agradecer. Elias podia agradecer: Senhor, obrigado porque estou vivo. Obrigado pelo oxigênio, obrigado pelo ar, obrigado. Tantos motivos para agradecer. Caim tinha tanto para agradecer. Ele foi diante de Deus junto com seu irmão Abel. Tinha muito a agradecer. Acabe, o rei, tinha palácio, riqueza, tinha tanto a agradecer. Mas caiu depressivo por causa da vinha de Nabote. Elias também tinha muito a agradecer. Mas o problema do sentimento de comiseração é que revela, na verdade, ingratidão, amargura, desespero, inveja, ira, e muitas vezes leva à murmuração.
O quarto erro de Elias, prostração. Ficar prostrado. Caiu prostrado o profeta de Deus. Veja só, no 5, versículo 5, início. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Deitou-se e dormiu. Prostrado, inativo, inerte. Aquele sono não foi um sono de restauração de forças, mas um sono da depressão, do desânimo, total falta de ânimo. Então até aqui vimos aí marcas de muitas pessoas que acabam entrando em depressão, erros que levam a pessoa à fuga, reação errada diante do problema, isolamento, pena de si e a prostração. E aqui, um último erro de Elias. O último erro de Elias, o descuido com o corpo. Sim, o descuido com o corpo. O texto diz no versículo 4 que ele fez caminho de um dia. E no versículo 5, quando vimos que ele ficou prostrado, o anjo vai aparecer e dizer para ele comer. Levanta e come. Então, um dia de viagem, ele não se alimentou adequadamente. Não se alimentou adequadamente. Não é assim que o angustiado age, o desanimado? Quando o corpo mais precisa de alimento, ele o rejeita. E a espiral vai descendo, o círculo vai descendo, a pessoa vai enfraquecendo, se encurvando, se prostrando, não há mais ânimo para nada, forças para nada. Como já diz, né? Mente sã em corpo são. Deus nos criou de tal maneira que essas coisas estão interligadas. O espiritual, o emocional, né? Usa-se o termo psicológico, e o físico. O espiritual, o emocional e o físico estão interligados. Então, uma reação errada leva a outra reação errada. E as complicações vão aumentando. E fica um emaranhado. Não é assim muitas vezes que a pessoa desanimada, depressiva se sente num emaranhado, completamente acorrentada, aprisionada, sem saber para onde ir. Um pecado leva a outro pecado, assim sucessivamente. Então temos aí os problemas de Elias, né? E como vencer a depressão? Como vencer esse estado? É o que vamos ver a partir de agora. Bem, começando a vencer, louvado seja Deus, Ele não nos abandona. Ele enviou um anjo, um mensageiro, um representante dele mesmo, um anjo representante de Deus, para ajudar, para trazer a palavra e o auxílio de Deus. Então, em primeiro lugar, o anjo aparece e dá-lhe uma ordem.